Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai consertar uma prancha aqui que está com a borda faltando um pedaço. Essa prancha aqui bateu na parede da Surfland, né? Então lá como é um muro, a prancha deu uma pancada muito seca e acabou ali soltando completamente a laminação e arrancando um pedaço do bloco, deixando ele mais afundado e sem a parte lateral da laminação. Vamos fazer aqui o nosso primeiro processo, que vai ser utilizando o estilete para tirar essa fibra aqui que está bem ressecada e sem o banho de resina por cima. E aí a gente já vai pegar depois a nossa lixinha aqui 80 e fazer um lixamento aqui nessa zona, passando mais ou menos 3 dedos da zona do conserto. E vamos iniciar o primeiro processo de resina. Então já fiz a remoção aqui da nossa fibra solta e o bloco está bem afundado, como vocês podem ver aqui, ó, faltando um grande pedaço. Tem duas formas aqui de fazer esse conserto, que é colar um pedaço de bloco novo aqui, shapear ele novamente e laminar, ou então colocar aqui o meu aerosil misturado na resina poliéster para fazer o preenchimento daquela borda, e é o que eu vou fazer aqui. Bom, então agora eu vou pegar aqui o meu aerosil, o scoopzinho desse aqui, colocar a nossa resina poliéster, lembrando que ela já está com a solução de parafina, por isso que ela está mais esbranquiçada aqui. Vamos misturar bem. Vou colocar aqui. E aí tem duas formas de fazer, a gente pode catalisar e depois misturar o aerosil, ou então misturar o aerosil e depois catalisar. Eu prefiro catalisar antes com ela líquida. Vou colocar aqui umas 10 gotinhas, porque assim o catalisador mistura bem. E agora só tem que trabalhar um pouquinho mais rápido. Se tiver muito calor na região de vocês, coloca o aerosil depois do catalisador. Senão a resina vai secar na mão e não vai ficar legal o resultado do teu trabalho aí. Então agora é só misturar bem até criar uma pasta bem espessa. Não pode ficar líquido assim, ó. É uma pasta bem espessa mesmo, que a gente vai colocando. E também não pode ficar muito ressecado, senão fica difícil de espalhar e fica muito quebradiço. Então bora misturar bem agora aqui e já partir ali para a prancha. Essa é a pasta que a gente quer, ó. Não escorre e não tá seca, ó. Tá bem fácil da gente conseguir espalhar. Então bora lá para a prancha. Então eu já consegui deixar o mais nivelado possível. O interessante de deixar essa pastinha assim sem se mexer é que ela fica parada no lugar ali e fica bem fácil da gente conseguir deixar tudo nivelado. Agora, antes da secagem total, eu já vou colocar 2 camadas de fibra aqui, um tecido menor e depois um tecido maior para deixar tudo bem reforçado. Mas caso você não tenha segurança aí e tenha medo de desfazer esse formato que você já deixou pré-alinhado, pode esperar secar, lixa tudo bem lixado aqui, com uma lixa 80 depois de secar, né? E aí sim faz os processos de resina no dia seguinte, ou umas 6 ou 8 horas depois que a resina poliéster secar bem rápido. Eu aqui já agilizo o processo, porque consigo deixar tudo bem certinho, e durante a colagem do tecido vou colando ele com bastante cuidado para não desfazer o formato e já agilizar o processo de não ter que esperar 6 horas para fazer o processo de fibra. Agora eu vou cortar 2 camadas de tecido e já vou vir fazendo aqui a colagem no local antes que a resina vire gel, senão não dá para colar o tecido porque ela vai desplacar com o tempo. Então bora agilizar aqui já os tecidos. Então aqui eu estou com tecido 120, o mais conhecido aí como 4 onças, é um tecido tipo tela, um pouco mais fininho, que é um tecido que vai dar um acabamento bem parecido com essa prancha que é um tecido importado. Então a gente vai cortar a primeira camada aqui para colocar bem em cima da parte que a gente colocou a pasta, e depois a gente colocar o maior para ultrapassar ali e chegar na fibra da prancha, fazendo com que o nosso conserto fique bem resistente. Então aqui é a nossa primeira camada, lembrando que é sempre bom arredondar os cantos, isso facilita muito depois no acabamento. E agora a gente vai pegar um tecido bem maior para realmente ultrapassar ali a parte da fibra, né?
deixar tudo bem forte naquela zona e garantir que não vai quebrar novamente. Então tá aqui, ó, o grande, que vai ser o que vai por cima, e o menor, que vai por baixo. Então aqui a gente vai colocar o nosso primeiro tecido. Vamos chegar até a ponta do bico, que a ponta do bico também está quebrada. Ó, tá passando 2 dedos aqui da parte que eu coloquei a pasta. Como ela tá com a pasta aqui, eu já consigo fazer a dobra. Muito cuidado para não apertar aqui e não desfazer o formato. Agora vamos fazer a parte da resina aqui, ó. Pode botar resina em excesso mesmo. E deixar o tecido começar a transparecer. Esse tecido aqui a gente tem que colar bem essa aba aqui, porque a gente vai colocar o outro ultrapassando ele. E a gente não quer que a prancha fique esbranquiçada, né? Porque dessa forma vai ficar muito fraco no conserto. Então tem que ficar bem transparente aqui o tecido, porque dessa forma a gente sabe que ele está bem embebido na resina e vai dar uma boa resistência na nossa prancha. Mesma coisa, ó, bastante resina. Não tem problema escorrer aqui, tá? E agora nosso segundo tecido aqui, ó, muito importante, abraçar toda a zona aqui e ultrapassar um pouco o nosso primeiro tecido. Então a nossa resina aqui já está seca e agora eu vou iniciar lixando as abas do tecido para tirar esse ressalto aqui da fibra e vou cuidar para deixar ela ali o mais resistente possível. E por que eu falo isso? Porque se você lixar em excesso essas áreas aqui, você vai acabar amolecendo ali a prancha e vai estragar todo o seu conserto e vai ter que refazer. Então a gente vai lixar apenas as abas e na parte aqui onde o tecido está colado aqui, que já está o mais nivelado possível, a gente vai apenas deixar ele riscado para criar aderência para o nosso gloss final, que vai ser o banho de resina para tirar ali todos os poros do tecido que a gente colou na prancha. Então bora lixar aqui com uma lixa 80 e eu vou utilizar aqui a minha lixadeira rotorbital, mas também dá para utilizar a politriz aqui, ou então lixar usando um taquinho aqui com uma lixa 80 na mão também, caso você não tenha ferramentas elétricas. Demora um pouco mais, mas é possível fazer também. Então agora que a resina secou, a gente vai fazer um lixamento final aqui, que é o lixamento do nosso banho de resina, que é o gloss. E eu vou utilizar a minha lixadeira rotorbital e aí vou colocar uma lixa 150 seca. Primeiro para fazer o prévio nivelamento, tirar qualquer ali ressalto de resina. Às vezes fica tipo umas bolinhas ali da solução de parafina um pouco mais ressaltada. Então eu vou utilizar essa lixadeira com a lixa 150 para nivelar tudo. E logo após eu vou passar uma lixa 320 d'água. Usando esse taquinho aqui, ó, flexível, isso aqui é um EVA mais grosso, dá para usar até uma sola de chinela havaiana. Vou lixar bem ali e depois vou fazer uma pintura para melhorar a estética ali do nosso concerto, usando uma tinta ali poliéster misturada com um pouquinho de verde e amarelo para chegar no tom aqui mais original, parecido com a prancha. Essa prancha aqui não é pintada por cima, então não seria necessário fazer nada aqui, mas como o concerto ali foi feito fazendo o preenchimento ali da parte que faltava bloco, ficou muito diferente a cor. Então eu vou fazer uma pintura só para melhorar mesmo a estética e finalizar com verniz fosco e mostro aqui o resultado final depois de fazer todos esses processos.
prancha está pronta, o resultado final ficou bem legal. Ficou um pouquinho diferente aqui um lado, lá para o outro, mas eu dei essa pintura aqui de brinde, apenas para deixar o concerto mais bonito esteticamente. Então eu não me preocupei tanto assim em tentar deixar tudo completamente igual. Eu poderia isolar a longarina aqui, ó, nessa parte, e poderia pintar aqui o bico para trás, tipo, pintando até esse lado aqui que não tinha nada. Mas eu preferi pintar apenas esse aqui mesmo, só para assumir com o concerto. E aqui a gente vê um pouco mais marcada a nossa tinta utilizada. Mas ficou melhor do que se deixasse o concerto aparente ali, sem fazer nenhuma parte de pintura para melhorar o acabamento. Então, se você quer aprender a fazer todos esses processos, clica aqui embaixo no primeiro link da descrição e adquire o meu e-book, que lá eu explico todo o passo a passo para trabalhar com resina, as porcentagens que são muito importantes para a secagem e o lixamento correto, e também as ferramentas e todos os processos que eu faço para chegar nesse mesmo resultado que eu mostro aqui nos vídeos. Então, clica aqui e adquire teu e-book. Se você tem alguma sugestão de vídeo ou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu sempre respondo aí toda a galera que comenta nos meus vídeos. Tamo junto, aqui quem fala é Felipe, até o próximo vídeo.